Oi, Tatá. Oi, Ariane, tudo bem? Tudo Gente, a bem? Ariane entrou agora. Como você tá, Ariane? Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, gente. Boa Boa noite, pessoal do noite. Brasil. Gente, eu queria agradecer primeiro a Ariane por ter tirado um pouquinho do tempo dela para estar aqui com a gente, né? Para explicar um pouquinho como que funciona. E eu tenho certeza que ela vai esclarecer muitas dúvidas de muitos de vocês aqui. E eu sei que ela está com um tempo bem corrido, porque a Ariane acabou de ganhar neném agora, recente, né? E depois ela vai explicar para vocês mais ou menos. Mas eu só queria agradecer, Adriane, porque eu sei que não está sendo fácil para você Ah, e você tirou imagina, essa horinha para estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada. imagina. É, Primeiro, Ariane, eu queria perguntar, você mora em qual cidade aí em Massachusetts? eu moro em Marlborough. Marlborough. Dá uns 40 minutos de Boston. Sim, fica assim na região, é como se fosse aqui em Orlando, assim, em volta de Boston, né? Sim, sim. Não pertence a Boston, né? Mas fica na região. Então tá bom. E quanto tempo, Ariane, faz que você já mora aí? Eu vim pra cá em 2019. Tem 3 anos, mas eu não usava uma selfie antes. Ah, então tá bom. Sim. Então, agora a gente vai saber um pouquinho, né, dessa história da Ariane. Como ela acabou de falar, gente, ela não usava o convênio, né? O convênio não, o Seguro Saúde Mass Health. E ela vai explicar para a gente como que funciona. Você gostaria, Ariane, de explicar para a gente como que funciona mais ou menos o Mass Health? Antes de Sim. você começar a contar a sua história para a gente? Sim, o Mass Health é um seguro-saúde, né? Ele é fornecido pelo Estado, né? Então, ele é somente do Estado de Massachusetts. E ele é de acordo com a renda familiar. Então, tem ali um limite de o número de pessoas e um exato número de renda, né? Um valor exato anual. E aí, quando você aplica, fala se você é elegível, se você tem direito ou não. Então, isso é de acordo com cada renda familiar da própria família, do pessoal da casa. Ok. Gente, deixa eu só cortar a Ariane. Eu nem perguntei para vocês se vocês estão conseguindo escutar, tanto eu quanto a Ariane bem. Se vocês tiverem, coloca um joinha para me saber, tá bom? E a gente vai começar a falar, né? A Ariane explicou mais ou menos como que é. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a gente não tem convênio, a gente tem o seguro saúde, né? E em Massachusetts tem o Mass Health, que é um seguro que ele é um seguro pago, mas também é um seguro gratuito. Tem as duas opções, né, Ariane? Sim, sim. Como ele é do estado, você tem a opção de fazer ele tanto pelo gratuito e caso Sim, a sua renda atinja, seja maior do que isso, você pode optar por fazer ele particular. E realmente ele é um pouco mais barato que os outros seguros-saúde que tem no estado, que realmente é muito legal. caro. Sim. E, gente, a gente está aqui hoje para tirar essa ideia, desmistificar que aqui não existe, como que eu posso falar, seguro saúde gratuito, que muitas pessoas falam assim, cadê o SUS dos Estados Unidos? Aí não tem SUS. Assim, realmente não tem SUS, mas tem alguns estados, como aqui todos, assim, todos os estados, cada um tem suas leis, tanto para tirar habilitação, quanto para outras coisas como impostos. Então, assim, o seguro saúde é do mesmo jeito. E o estado de Massachusetts, eu acho assim incrível por ele ter esse plano, o Mass Health, né? Que ajuda demais quem realmente precisa. Então a gente vai falar sobre ele um pouquinho agora, né, Ariane? Sim. E é interessante porque, assim, qualquer pessoa tem direito, né? Então, tipo, você pode ser uma pessoa que talvez não venha com visto, ou que venha com visto, tá fora de status. Então, tipo, ele não é direcionado somente para o pessoal que é americano ou somente para as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. Mas ele é direcionado a todo mundo mesmo. Que legal, né? Importante isso que a Ariane está falando, gente, porque quando você vai aplicar, você vai preencher uma ficha para fazer o Mass Health, eles não pedem o status imigratório da pessoa. Eles não vão perguntar com qual tipo de visto você está, se você está vivendo aqui legal ou ilegalmente, ou fora de status. Então, assim, não é essa a intenção deles. Então, assim, é um seguro-saúde para qualquer pessoa, sendo ela cidadã americana ou não, sendo ela imigrante e se ela está dentro ou fora de status. Então, isso é muito legal, gente. Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho. Tem mais alguma coisa que você quer explicar para o pessoal antes da gente começar a falar sobre a sua história?
Ah, é mais isso, sabe? Tipo, uma coisa que eu tinha antes de conhecer o seguro, né? É que, tipo, era diferente que nem no Brasil. Quando você tem um plano, você é atendido no hospital do plano, né? E aqui não tem essa. Tipo, tem o hospital, você é atendido da mesma maneira que a pessoa que tem o plano lá, com o plano mais caro. Enfim, você só passa a ter direitos, tipo, como eu posso explicar? Um direito mais abrangente. Você pode ter uma opção de ter, tipo, uma lista maior de médicos e tal. Mas você é atendida no mesmo hospital, você tem o mesmo atendimento que qualquer outra pessoa. É a É parte que isso eu achei mesmo. mais interessante. Que legal. Então, deixa eu ver que eu anotei algumas coisas aqui também. Então, assim, esse plano, ele é gratuito para pessoas que conseguem declarar baixa renda ou baixíssima renda, no caso. Por exemplo, para recém-chegados que chegou agora nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, de repente, que é uma família de pai, mãe e filhos, que só o marido começou a trabalhar. Então, assim, tudo isso conta bastante, né? Porque eles vão avaliar, pelo que eu entendi, Ariane, eles vão avaliar quanto aquela família ganha durante o ano, Sim, sim, né? Aí eles vão fazer essa aplicação. A aplicação, gente, é preencher a ficha, né? Que aqui a gente fala que é uma aplicação. E ele vai ali declarar quanto que ele está ganhando, né? Porque vamos supor que a pessoa chegou agora, ela vai começar a trabalhar, vai ganhar pouco, então ela vai conseguir pegar aquele contra-cheque dela, né? O comprovante de quanto ela está ganhando e vai aplicar. Aí eles vão avaliar, né? E vai decidir se a pessoa ela pode participar do Mass Health ou não. sim. É isso. Lembrando que aqui a saúde não é negada. Então, Sim. tipo, você vai ao hospital, você vai ser atendido. Que nem no meu caso, eu fui no hospital, né? Eu descobri que estava grávida. Eu fui até o hospital para saber como que funcionava mesmo o plano e eles me deram um endereço onde funcionar, onde tinha lá a pessoa responsável pelo plano Marcel. E eles me Sim. orientaram então a fazer o exame primeiro no hospital, porque eu não havia feito antes. Eu tinha feito o teste do Dollar Tree, que é Sim. tipo de farmácia no Brasil. Sim, então vamos lá. Então foi isso, Ariane. Você não tinha o seu plano Mass Health antes. Aí você descobriu que você estava grávida, foi no hospital. É isso. Aí eles me indicaram, falaram que eu tinha que aplicar. E mesmo que chegasse, mesmo que eu fizesse no dia, é que eu optei em fazer primeiro o plano para depois fazer os exames, seguir com o tratamento, né? Com o pré-natal. Sim, Mas eles me orientaram, né? Que eu poderia ir até um local específico onde tinha pessoa responsável pelo plano, pelo seguro saúde e fazer a aplicação. E aí neste local, que foi aonde tinha realmente a maternidade, e eles me orientaram a fazer o teste de gravidez, o exame de sangue já dentro do hospital, para que fosse aberto meio que um profile, um perfil, né? sim, Como grávida. Porque aí, quando você tá grávida, tipo, é pela criança. Então, tipo, a criança tem total direito do plano de sim, saúde. Então, o plano de muito saúde é completo quando se tá grávida e quando a criança é pequena. legal, muito interessante isso. Então, gente, agora a Ariana ela vai começar a contar a história dela, né? Lembrando que é a história de uma pessoa real que mora no estado de Massachusetts, não é nenhuma profissional da saúde que trabalha com seguro saúde, né? Então a gente vai prestar um pouquinho agora de atenção na história dela, né? E, gente, só falar para vocês, ela ganhou neném faz quantos dias, Ariane? Tem... Foi dia 17 de julho? Acho que 17 de julho. 20 dias. 20 dias, né? E ela é mãe de três Sim. princesas, gente. Eu Ela tive três teve, gêmeas. sim. E aí a Ariane, ela tá ainda dando atenção, né, para as filhas, que as filhas não estão com ela ainda em casa, né? Não, elas ainda estão na UTI no Natal. Sim. E agora pode contar, se Deus quiser, logo logo ela vai estar aqui com você, né? Aqui não, aí com você, né, Sim, Ariane? sim, se Deus quiser, muito em breve. Bom, então, como eu havia começado, né, Sim, eu descobri a gravidez em casa. E aí eu já sabia, né, através de amigos, sobre o plano de saúde, sobre o seguro saúde do Marcel. E assim, realmente ele é muito bom, porque assim, para criança pequena, para quem tá grávida, ele é totalmente completo. E aí eu fiz a aplicação, em menos de 20 dias eu recebi uma carta, né, falando que eu estava
elegível, né? Que eu estava inclusa no plano, meu esposo não estava. E assim, eu já poderia iniciar o tratamento. Também, eu já havia ido no hospital antes, né? Então, a partir do momento que eu fiz a primeira aplicação, foi lançado um número, né? Uhum. E através desse número, já era o meu plano. Eu não cheguei nem a receber o cartão do Nossa, plano, que legal. porque a gente recebe um cartãozinho, né? E só que eu não recebi o cartão, então eu já usava o próprio número. O próprio hospital me deu a foto com o número. E aí, cada hospital aqui tem um tipo de comunicação, né, com os pacientes. Eu fui no primeiro hospital aqui da minha cidade, de Marlborough, e eles me indicaram um obstetra, já tudo incluso pelo plano. Eu que escolhi o obstetra. Que E legal. sim, é interessante isso porque você escolhe, né? Quando é por gravidez e quando a criança é pequena, você escolhe para que destino você quer ir, se você conhece, né? Eu fui, uma amiga indicou um médico, aí eu fui procurar. E aí meu esposo, através de algumas pesquisas, como era uma gravidez de alto risco, né? E um pouquinho diferente, né? Porque eram trigêmeas, aí a gente Sim, optou por um hospital de Boston, que a comunicação era diferente, é uma comunicação bem legal, mas todo hospital tem uma comunicação com os pais, né? Seja ao vivo, no meu caso, os dois hospitais que eu fui têm a opção do aplicativo. Então, sim. no de Marlborough tinha um aplicativo e agora como minhas meninas estão em Boston, eu tenho um outro aplicativo que eu tenho acesso a exames, acesso à opinião médica, então é bem interessante. E é tudo incluso no plano, entendeu? Isso faz parte desculpa, plano não, do seguro-saúde. Sim, que legal, Ariana. Então, assim, essa comunicação que você tem direto com eles é através de um aplicativo. Eu não sabia, não conhecia Sim, isso. sim. Eu tô agora no hospital no Brigham Women's Hospital, e é interessante que, tipo, você tem acesso. Eu acho muito interessante essa diferença, porque no Brasil tem essa diferença do tipo, você vai num hospital público, o atendimento às vezes não é tão legal, né? Tem uma demora, né? Aqui você vai em qualquer hospital, atende tanto a pessoa com poder aquisitivo quanto a pessoa que não tem, enfim. É independente isso. E tem um aplicativo, sim, que você tem acesso a tudo. É bem interessante. Que legal, gente. O que eu acho muito interessante é que o cuidado que eles têm com mães e crianças, né? Então, assim, se você mora no estado de Massachusetts, você descobre que você está grávida, você não tem o Mass Health, que foi no caso da Ariane, então, assim, eles vão te falar sobre o Mass Health que você tem direito e eles vão te incentivar a é, você aplicar para ele, né? Porque, assim, Sim, por ele você vai ter toda a assistência, o pré-natal, o parto. Eu não sei como que funciona, mas é tudo gratuito, é ou tudo Ariane? gratuito. Tudo Até o gratuito. parto, tudo foi Até o gratuito? parto. Eu acredito que em outro estado seja diferente. Eu não sei falar de outro estado. Mas aqui é tudo Sim. gratuito. Faz tudo parte deste plano, deste Nossa. seguro, que é bem. Ele é completo. Como é direcionado à criança, ele é completo. É tudo pela criança. Sim, nossa, muito bom. E agora, começando, né? Assim, como foi o seu pré-natal? Olha, eles são muito atenciosos, né? No meu caso, a gravidez foi considerada de alto risco desde o início, então eu não sei como que é numa gravidez comum, né? Sim. Então, assim, eu fui, no início eu ia no hospital uma vez a cada 15 dias, Aham. e aí depois, quando eu inteirei as 24, mais ou menos 24 semanas, eu passei aí no hospital toda semana. E aí, né, dependendo do risco, que nem eu tive ali uma suspeita de uma alergia um pouquinho mais forte, eles me internaram, né? Então, eu consigo falar com a médica através de mensagem, né? Por causa da distância também, né? Sim. Conseguia falar com ela antes, então até uma das internações foi através de mensagem, ela me pediu uma foto, ela falou, não, então você vem aqui que a gente vai fazer alguns exames. Então, tipo, o meu pré-natal foi bem acompanhado mesmo. Eu tinha equipe de nutricionista, de cardiologista, a obstetra. A minha obstetra tinha, tipo, 3 assistentes, então eu sempre era atendida por alguma.
né? Sim. Era o tempo inteiro, né? Eu não sei como que é de uma gravidez normal, é por isso que eu tô te explicando, né? Sim, Mas não. no meu caso de alto risco, eu tive acesso o tempo inteiro que eu quisesse, eu tinha acesso. Tá Ah, e uma outra ótimo. coisa interessante também, quem é do Maself, a medicação que o médico dá também vem pelo Maself. Sério? É, você também, tipo, eu já paguei uma taxa numa medicação, você paga um pouquinho mais barato, mas a médica chegou a me passar um remédio que custava US$ 180 e quando eu fui pegar, eu só paguei uma taxa de US$ 7. Nossa, não sabia, gente. Estou sabendo junto com vocês. Eu não sabia que tinha essa Sim, coisa sim. da medicação também. Que legal, do medicamento, né? Muito É. interessante. Agora, Ariane, eu queria perguntar para você se você tinha receio, porque assim, eu ganhei o Isaac aqui também no estado de New Hampshire, né? Que é próximo a Massachusetts, mas não tem o Mass Health. E o meu medo, assim, eu tinha essa coisa comigo, era de, por a gente ser imigrante, a gente ser discriminada, assim, de alguma forma, não assim com essas palavras, mas assim, do tratamento não Sim, sim. ser legal. Você tinha esse medo também? Olha, o meu maior medo era não ser compreendida com a minha língua, né? E Sim. assim, e talvez não compreender o que eles haviam me passado, principalmente na preocupação do risco da gravidez. Aham. Mas o tempo inteiro, tipo, se eu não quisesse falar inglês, eu poderia pedir um tradutor que vinha um tradutor, ou um pessoal, ou através de computador, ou através de telefone. Então, tipo, se eu não quisesse conversar, né? Se eu tivesse alguma dificuldade, era só eu falar, eu quero um tradutor, e eles me mandavam um tradutor assim de imediato. Então, Gente, até mesmo na perfeito. sala do parto, é que meu esposo ele fala, né, o inglês fluente, mas se eu quisesse um tradutor na hora do parto, o tradutor ficaria comigo e com meu esposo. Sim, gente, muito bom. Eu ia fazer essa pergunta, inclusive, né? Que assim, a gente tem esse medo, né? Porque muitos de nós chega aqui e não sabe falar nada de inglês. Então, toda vez que você vai numa consulta, você tem a opção de ter um tradutor, certo? Sim, Tanto, sim, é. pode ser uma pessoa traduzindo para você, que no meu caso, eu não falo inglês muito bem. Eu sempre tinha eles agendavam, já perguntavam, já tinha na minha ficha que eu falava português, então tinha uma mulher lá brasileira para traduzir para mim, ela ficava Sim, dentro da sala comigo. Se não fosse, no caso, aí tinha um aparelho lá que eles fazem a tradução, né? sim. É um fato interessante, só cortando um pouquinho para descontrair. Quando Sim. eu fui fazer o teste, que descobriu que. Primeiro descobriu que eram gêmeos, né? E Uau. aí, quando a médica falou para mim, eu entendia, né? Eu converso um pouco em inglês, que ela falou que eram twins, gêmeos. Aí Sim. eu olhei, não, aí, tipo, era impossível. Aí eu olhei, tradutor, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí o tradutor começou a rir e falou assim, Dona Ariane, são gêmeos. Aí eu falei, não, Uau. você também tá entendendo errado. E foi um susto, né? Isso porque eram trigêmeas, né? Sim, gente, eu imagino a emoção, né? Imagino a emoção e imagino o coração da Ariane também, né? Nossa, Assim, meu Deus do céu. primeira gravidez numa terra, né? Em outro lugar, Longe em da outro família. país. Sim, aí você ter uma notícia dessa, eu acho que não foi fácil, não, mas Não, é uma bênção, né? sim. E foi muita prestação, né? Porque primeiro era um bebê, depois foram gêmeos, aí no outro dia foram trigêmeos. Aí meu esposo falou: não, chega de médico, senão vai aparecer mais um aí. Sério? Só no segundo dia que eles descobriram que era três? Isso, eu fiz a primeira ultrassom aqui em Marlboro, aí a médica falou que eram gêmeos, Sim. mas que eu tinha um saco gestacional vazio, então que poderia ser uma gravidez utópica e tal. Aham. Aí eu fui encaminhada para um obstetra urgente, que é esse que eu escolhi, né? E chegou no outro dia, o médico falou assim: não, você tá esperando trigêmeos. Aí foi um susto, assim, porque não tem na minha família, né? Aham. E eles já me explicaram, isso também é interessante, eles já me explicaram que era uma gravidez de alto risco, né? Que eu deveria esperar um momento, até mesmo para falar para as pessoas, porque eu Sim. tenho né, já na gravidez, esse saco gestacional vazio é de uma bebê que foi gerada depois de eu estar grávida. Nossa. Então, foi bem interessante, foi meio complicado, assim. Mas, assim, o hospital me deu total atenção desde o início, né? Nossa, que bom. Que bom, Sim. assim, você Não tem poder. essa diferença de imigrante, de quem fala inglês, quem não fala, não tem. Verdade, que bom você poder, assim, compartilhar isso com nós, né? Porque eu tinha esse medo também de, assim, do tratamento, de como seria. E eu
não tenho o que reclamar também. Eu, assim, eu fui com o coração apertado e quando eu saí de lá, eu saí, assim, radiante, porque o tratamento foi perfeito. Eles, em momento nenhum, eles fizeram, assim, diferença, assim, foram todos educados, graças a Deus. Foi um ótimo atendimento, assim, como se, às vezes, muito melhor do que se a gente tivesse um convênio no Brasil, assim, que a gente já teve convênio no Brasil, a gente sabe, às vezes, que a gente é atendido, né? Então, foi muito bom. E o interessante é que, tipo, por ser um seguro-saúde público, né? Sim, Você fica com receio de, tipo, de ir no hospital e talvez não ter um diagnóstico completo. E aqui é um pouquinho ao contrário, né? Você só sai do hospital quando você tá com um diagnóstico. Eles sim, te reviram, né? Faz exame sim. de tudo, tal. E é bem diferente. Para mim foi uma surpresa desde o primeiro teste, que tipo, eu fiz um exame de sangue e antes da médica me chamar, eu já tive acesso ao resultado, né? Eu não sei como que é nos outros estados, aqui a gente tem acesso antes do médico Sim, nos resultados. que legal. E é bem assim, tipo, valoriza mesmo, né? Não importa a sua classe social, cor, raça, essas coisas. Ele valoriza a comunicação, a sua ciência do que está acontecendo. Sim, isso. Aí agora deixa eu só te perguntar, todos os exames, igual ultrassom também, tudo que você tem direito, você faz e não tem que pagar nada por isso, só para deixar bem claro, né? Não, eu não paguei nada, nada. E assim, eu tive uma alergia na gravidez, né? Eles desconfiaram de uma coisa muito comum em grávidas de múltiplos, que é no Brasil colastase, né? E é uma coisa bem grave, né? E aqui eu tive acesso a todos os exames, à medicação, né? A todas as medicações e todas foram pelo plano. Eu não paguei nada do meu parto, nada, nada. Nossa, que legal. Agora, Ariane, deixa eu falar uma coisa, aí você me corrige se eu tiver errada, né? Porque eu acho que você vai entender melhor. No caso de quem não tem o Mass Health, que é o seu caso, uma mãe, ela tá grávida, eles te incentivam a aplicar por Mass Health, né? E quando você ganha o seu bebê, no caso, suas bebês, aí você continua tendo Mass Health ou não? Sim, eu continuo, né? Aí, Uhum. quando as bebês. Aí, tipo assim, o Marcelf vai automaticamente, né? No meu caso, para as meninas, né? Ela já Sim, tem cartão do plano, tudo. E eu continuo com o mesmo plano. Eu acredito que, tipo, essa lista de médicos diminui um pouquinho. Ah, e sim, uma coisa muito importante também. Dentista aqui em Massachusetts, acredito que nos Estados Unidos inteiro, é muito caro. Muito. sim, E o muito. Selfie tem muita. Ele cobre muitas coisas também De do lado dentista? de dentista. Nossa, Até enquanto eu tiver com o plano de grávida, ele cobre praticamente tudo. que legal saber. Sim. Muito importante isso, gente, porque assim, a gente está falando da história da Ariana, que teve neném, mas isso também para vocês entenderem que quem for, independente se for mãe, se for homem, uma família que aplicar, ela vai ter toda a assistência médica e dentária também pelo Mass Health. E isso é muito bom, Isso. porque mais que a saúde, dentista é pior, assim, eu acho que é mais caro ainda, né, aqui nos Estados O dentista Unidos. aqui é muito caro. E só ressaltando que, tipo, enquanto a mulher tiver com o plano de grávida, a cobertura do seguro é maior, cobre muitas coisas. Porém, quando você passa a ter um plano regular do Mass Health, né, um seguro-saúde Mass Health regular, você tem direito a algumas coisas na parte de dentista. Ou às vezes Sim. você vai pagar uma parte, tipo, ele se torna meio que coparticipativo quando você tem que pagar uma parte. Mas mesmo assim, tipo, você tem um bom desconto, né? Pelo plano. Sim, que legal. E eu ia perguntar uma outra coisa também. Ah, lembrando, gente, que toda criança americana, quando ela, né, todo bebê, quando ele nasce, ele já tem direito no estado de Massachusetts a esse convênio, né? Então, assim, Sim, vai sim. ser, vai ser até ele completar, se eu não me engano, é 19 anos ou 21? Eu não Olha, eu lembro. não sei informar, mas aqui os meninos, a maioridade dos meninos é com 18 e das Sim, meninas com 21. Então, eu não sim, sei se isso acontece em relação à saúde, mas sim. a maioridade aqui funciona assim.
Sim, então eu também não sei informar direito, gente, mas assim, lembrando que o bebê que nasce, ele já nasce com os benefícios que, né, de um cidadão americano, porque ele é um cidadão americano, Sim, né? sim. Muito interessante isso. E eu acho muito legal que eles prezam pela vida das crianças, eles têm Sim. todo o cuidado, né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, e que eu ouvi falar também, é que tem um outro programa que entra nessa fase da gravidez, que é chamado de WIC, ou é Sim, IC? é o Wiki. É WIC, WIC, Wiki. isso. Que quando a mãe ela descobre que ela está grávida também, que ela começa um tratamento pré-natal, eles falam para você sobre o WIC, Ariane, é isso? Olha, eu não sei se eles falam. Eu Aham, fui orientada. A primeira vez, assim, que eu comentei que eu estava grávida, uma amiga minha me falou que eu tinha direito ao plano do WIC por estar grávida, que é um sim. plano de ajuda alimentícia, né? Aí, quando eu fui para esse hospital de Boston, aí eles me falaram: você tá com o WIC, porque o WIC vai te ajudar com a alimentação correta, depois vai ajudar com a fórmula, né? Caso as bebês precisem de fórmulas. Aí ele acompanha a criança. Agora eu não sei qual a idade exata que a criança tem direito ao WIC. Ah, ok. Ó, deixa eu só ver um comentário da Glau. Eu acho que ela mora aqui nos Estados Unidos, né, Glau? Ela falou assim que até 21 anos, cidadão americano, deixa eu ler aqui que tá subindo, espera aí, gente. Cidadão americano tem assistência completa e imigrantes têm convertida parcial. Então é Olha, até 21 interessante. anos, Eu também não gente. sabia. Sim, obrigada, gente. Quem tiver mais informações pode ir comentando, quem tiver dúvidas pode ir perguntando também, que a gente vai fazendo esse bate-papo aqui. E aí agora a Ariane vai continuar falando sobre o Wiki. Eu perguntei porque assim, ó, eu morava em New Hampshire, do lado de Massachusetts, aí não tem umas health. Porém, na minha gravidez, eles me perguntaram se eu já estava com o plano do Wiki, e eu falei que não, né? Porque eu não tinha essa assistência gratuita. Ele falou que não tinha nada a ver, que eu tinha direito e o meu filho também ia ter. Então, por isso que eu perguntei para você. Sim, eu já liguei, aí eles. Quando eu fiz o exame em Marlboro, mas eu já sabia do programa, mas no hospital eles me perguntaram também se eu já havia feito. Aí Uhum. eu falei que não, mas que eu já tinha marcado. É só você ligar, né, no do IC e informar. E aí no meu caso, eles pediram o número do Marcel para Sim, acompanhar meu caso, porque é tipo você acaba tendo um perfil e eles acompanham através deste perfil. sim, E é bem interessante, que nem eles me ligaram ontem, porque eu tive bebê, então, tipo, automaticamente o IC pararia de me fornecer alimento. sim. Porém, né, agora vem para alimentação para as bebês. E como eu optei pela amamentação, aí eu também recebo uma parte da alimentação para favorecer a produção de leite. Ok. A Glau, ela falou que ela é de Massachusetts também. Então, a gente tem pessoas de Massachusetts aqui com nós também, né, gente? Agora, deixa eu só explicar um pouquinho o que é o Wiki. O Wiki, ele é um programa que é como se fosse eles fornecem, né, para as mães que estão gestantes um cartão com valor mensal para que essa mãe possa comprar alimentos que ajude ela a ter uma gestação saudável, né, Ariane? Sim, na verdade é um cartão, aí, tipo, tem o valor, no meu caso, um valor Aham, para os frutas e vegetais, e tem alimentos que você pode pegar. Então, é alimentos que você tem um aplicativo, né? E aí aham. mostra que alimento, que marca que você pode pegar, tudo. Mas, assim, geralmente, eu acredito que geralmente, porque eu já conversei com algumas amigas e elas me falaram, eles te orientam. Quando você tá grávida, você tem a visita de um assistente social, né? Sim, E ele te orienta que plano você tem direito, né? Então, não só o Wiki, aqui tem um chamado Food Stamp, que eu acredito que é uma ajuda financeira, esse eu desconheço, então não sei falar, mas eu sei que aham. existe, que também é de apoio para os familiares que têm bebê. Que legal. E pelo que eu entendo também, aí você vai com esse cartãozinho, você vai nos mercados, né, da sua cidade, e lá tem indicando nas prateleiras mesmo, né, Isso, os alimentos que você pode comprar e pagar com IC. Aí quando você vai passar no caixa, aí ele já diferencia esses alimentos, né, com o é seu como se cartãozinho. fosse um cartão de crédito mesmo, tanto que você pode fazer uma compra normal, né? E você Sim, pode passar ele primeiro e ele vai identificar o que é coberto pelo IC e o que você tem que pagar com dinheiro
à parte. Que legal. Aí, no caso, quando as crianças nascem, aí esse valor, né, é cortado da mãe, aí vai para as crianças, que aí você vai Sim, comprar, sim. por exemplo, se você amamentar, ou se a criança não tomar leite materno, você pode comprar fórmula, né? Você Sim. pode comprar outras Ela, coisas, né? assim, ela dá. Eu sei que, tipo, ela dá uma quantidade de lata de fórmula. Normalmente eles fazem um estudo que é baseado naquilo, que é essencial por um mês, porque o cartão é renovado todo mês. Sim, que legal. E sim, aí eu não sei assim exatamente se eles dão a quantidade exata que a criança toma. Eu sei que o cálculo é feito por eles. Sim, Tanto que no meu cartão vem, tipo, 5 galões de leite. Só que que eu não legal. tomo tudo isso, mas, tipo, eu tenho direito. Se eu quiser ir no mercado e pegar os 5 galões de leite, eu posso pegar. Que legal, muito interessante, gente. Então, olha para vocês ver o cuidado que eles têm, mais uma vez, com uma criança, né? Eu acho muito interessante. Eles cuidam da mãe, porque sabe que ela está formando uma criança ali, e depois, quando a criança nasce, eles continuam cuidando das crianças. Isso é Sim. muito legal. E assim, todas as mães têm direito a isso, independente se ela já tinha uma health ou não. Eu acho muito legal isso. Agora a gente vai falar, vamos voltar agora pro, pro Mass Health, né? Então, aí na hora, você tem mais alguma coisa que você quer falar do seu pré-natal, Ariane? Não, acho que são mais essas informações. Eu sempre tive acesso a tudo. E se eu precisasse de algum médico, isso é bem interessante. Se eu precisasse de algum médico, tipo, se eu fosse ficar preocupada em relação a uma outra coisa, que nem eu fiquei preocupada em relação à minha pele, de acordo, porque eu tive uma alergia e essa alergia me deu muitas feridas nos braços e nas pernas. E eu fiquei preocupada em relação a isso. Ela me ofereceu se eu queria atendimento com uma dermatologista. Aí, como ela me tranquilizou, falando que era realmente da gestação, então eu não quis, mas eles me colocaram à disposição, uma dermatologista também. Sim, que legal, gente. Olha, e o que eu ia falar? É bem interessante, né? Porque é um cuidado total. Então, eu até ouvi uma pessoa falar uma vez que eu assisti uma reportagem. Então, assim, se você é mãe, se você tá gestante, então aproveita, faz tudo que você tem direito, check-up, assim, porque eles vão atender você em todos os casos, não só no seu pré-natal, na sua gravidez, não. Se você tiver, igual a Ariane falou, você vai lá, eles fazem um check-up, assim, te revira, né, Ariane, de cabeça para baixo para ver se tá tudo certo. Então, assim, é a hora de vocês terem todo esse apoio, né, esse apoio médico. Então, vale muito a pena. E uma coisa muito importante também, eu também não sei informar se acontece em todos os estados, enfim, aqui, toda vez que você vai ao médico, toda vez, eles vão te perguntar se você está seguro em casa, se você está se sentindo deprimido. Então, às vezes, as pessoas postam vídeo, às vezes as pessoas acham que é, tipo, uma brincadeira, mas não é, não. Eles sempre colocam. No meu caso, eu tenho, né, um histórico de depressão maior. Então, eles tinham um cuidado, assim, muito grande. Então, esse cuidado é muito maior depois que você tem bebê, né? No meu caso, assim, eles percebem até mesmo quando eu não quero falar, eles querem conversar, eles querem entender como que tá acontecendo, né? Acredito Sim. que pelo risco de depressão pós-parto, então eles têm um cuidado muito grande em relação à saúde mental. E isso está incluso dentro do seguro-saúde, não é uma coisa que você pede à parte, não. Isso está Muito, incluso. muito, 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 muito interessante isso que você falou. Eu nem ia tocar nesse assunto, porém é muito bom, gente. Quando você vai no médico, em, tipo assim, aqui, e eu acho que em qualquer estado também, né, Ariane? Você vai ter uma consulta, se de repente seu esposo tá com você, eles perguntam se você quer que o seu esposo saia, para Sim, você ficar mais à vontade. Se eles suspeitem de alguma coisa, ver que a mulher está incomodada, eles pedem para conversar com a mulher separado, porque sim. eles querem saber se realmente a pessoa está bem. E não é só com mulher, não, com filhos também, né? Com crianças, assim, se a criança ela já sabe falar, né? Ou eles percebem alguma coisa, eles pedem, assim, eles pedem autorização da mãe, se eles podem conversar com a criança também, né? Para saber se está acontecendo É, alguma coisa. é uma atenção muito grande, assim. Eles te deixam muito à vontade. Caso Sim, você tenha algum problema, algum questionamento, né? É bem interessante isso. E assim, eles procuram, se você tem alguma dúvida. No caso, né, eu comecei no período da amamentação e eu comecei a sentir uma
passei por uma situação estranha para mim e eu questionei a minha médica. E a minha médica falou assim que não sabia me informar naquele momento, né? Porque ela era obstetra. Ela falou, mas eu vou buscar essa informação. E uma psicóloga entrou em contato comigo e falou de uma síndrome, né? Que poderia estar acontecendo na questão de amamentar. E eu achei muito interessante, porque assim, essa psicóloga, né? Que aqui é chamada também de assistente social, ela me liga constantemente, pergunta se eu tô sentindo a mesma coisa na hora que eu tô tirando o leite, né? E é bem interessante, muito interessante essa preocupação que eles têm, principalmente que está voltada à criança, né? É relacionada à Sim, criança. Sim. verdade, muito bom. Gente, eu só queria aproveitar, cortar um pouquinho aqui. Se vocês tiverem dúvida, vai mandando para a gente também, que aí a gente vai respondendo, tá bom? Pode mandar as perguntas de vocês. Aí, agora, eu queria falar assim, como que está sendo essa parte, né, das suas bebês que continuam no hospital, como que está sendo essa assistência, né, que eu acho que é muito importante, porque é um fato, assim, inesperado, né, então, assim, para a gente saber da assistência que eles dão, né, Sim. nessa hora. Olha, eu até brinquei com meu esposo que é muito difícil você falar, porque eu nunca fui mãe de um. Sim, Então, tipo, já a minha experiência é sendo mãe de trigêmeas. As minhas meninas estão na UTI neonatal. Eu fui preparada durante a gravidez, né? Eles têm toda essa preocupação de te informar que a gravidez é de alto risco, que aí você conhece o ambiente. Eu conheci o ambiente antes das minhas bebês ficarem, né? Eles me apresentaram a sala do parto, né? Por ser, né? Acredito até pela primeira gravidez. E as bebês continuam, então, na UTI, né? Na UTI neonatal. Agora elas estão, tipo, num quarto diferente, porque não precisa agora de um cuidado tão intensivo, que é, no caso, o respirador. E, assim, tudo eu tenho acesso à médica e ao aplicativo. Então, eles atualizam esse aplicativo 2 ou 3 vezes por dia. As bebês têm todo acesso, eles colocam, que nem aqui o pai não é visita, e eu acho muito interessante, eu não sei se tem isso no Brasil também. Quando os bebês estão na UTI, você não é visita no hospital, você não visita seu filho, né? Então você faz parte da família do hospital e eles fazem questão de lembrar isso para você. Você faz parte daquele meio. Então, você tem o seu quarto, né, com o seu filho, você tem acesso ao médico ou à enfermeira o tempo inteiro, né? Conta muito as suas decisões, né? Eles perguntam, que nem no meu caso ontem, eles perguntaram se eu já queria ontem mesmo iniciar com a mamadeira em uma das bebês. E aí, assim, é muito interessante que eles têm um diálogo bem aberto. E que assim, legal. as É bem bebês têm acesso humanizado, né? as bebês têm acesso a tudo, tudo, tudo. E é por direito delas, né? Através do seguro-saúde. Mas Sim. eu acho interessante esse cuidado, né? Que eles têm em informar, em passar a situação, né? Eu estive ontem, durante o dia no hospital, veio uma médica que estava com elas no período da manhã, falar sobre algumas coisas que estão acontecendo, né? Eles fazem de tudo para que você fique tranquila, porque é um período muito difícil, né? Período de UTI, neonatal, né? Por mais que eles tinham me preparado antes, eu não imaginava, né, esse mundo diferente. Mas eles Verdade. têm todo esse cuidado, né, de me manter informada, manter meu esposo informado. E é bem interessante mesmo. Que bom, gente. Muito bom saber disso, né? Tem uma mãe aqui também que comentou que ela é mãe de gêmeos, né? Ela sabe o quanto é desafiador, mas ela falou, vai dar tudo certo, Ariane. Logo, logo Ah, obrigada. elas vão estar com você, viu? Essas mensagens sempre ajudam. Verdade, eu imagino, gente. Se a gente é mãe de um só, já sabe a dificuldade que é, tudo novo, né? Assim, por mais que seja o segundo, o terceiro, né? Sempre é um desafio. Imagina você ter 2 ou 3 de uma vez, não é fácil, não. Mas que bom que você está tendo essa assistência. Isso serve também, eu acredito, para acalmar essas mães que estão no Brasil, que têm vontade de vir para cá, ou que pensam, que não são mãe ainda, mas que pensam em vir para cá e tem essa questão, né, essa dúvida, esse receio, né? Então, assim, pelo menos no estado de Massachusetts, se você for mãe, se você engravidar, se você, né, você vai ter uma assistência. Então, fiquem Sim, tranquila, né? Que, assim, pelo menos para as mães e para os filhos, isso é uma coisa maravilhosa. Mas sim. também
assim, tem para as outras pessoas, né? Que aí agora a gente pode falar um pouquinho, se vocês quiserem perguntar também, porque esse convênio, ele é maravilhoso. Eu conheço pessoas, assim, que quando eu morava lá, morava no estado de Massachusetts, que elas tinham, assim, todo o acesso também, né? Pelo MassHealth, assim, eu já conheço pessoas que precisou fazer cirurgia e foi muito bem atendida, que não teve que pagar nada. Então, assim, não é só no caso de uma mãe, de uma gestante, né, de uma gravidez. Então, esse convênio, eu fico muito feliz em falar para vocês que eles têm essa atenção toda. É, assim, em grande parte é gratuito, né, dependendo da sua renda, né, você pode ter ele gratuito e não é, assim, não é difícil, porque igual aqui na Flórida, tem também o seguro gratuito, porém aqui fala aí, a Exigente. palavra. As exigências são tão grandes que quase não saiu. Que, assim, até para os americanos, né, que é para o cidadão americano, é difícil de ter. Então, assim, tem que comprovar muita coisa, tem que, sabe, acaba sendo bem difícil. Então, no estado de Massachusetts não é assim. Igual, eu conheço também, tenho muitos amigos que moram no estado de Massachusetts e gostariam muito de mudar aqui para a Flórida. Porém, o que pesa demais na hora dessa Sim. mudança é essa parte do seguro, né? Do seguro-saúde, que aqui na Flórida, infelizmente, não tem essa coisa tão boa igual no estado de Massachusetts. E deixa eu te perguntar uma coisa que aqui é um pouquinho diferente. Quando Aham, você não quando você não tem um seguro saúde, então você aham. vai até o hospital porque eles não negam atendimento, você sempre é atendido. Sim, E aqui você paga de acordo com que e suas você consegue condições. pagar. Então, tipo, se você declarar lá, olha, eu só consigo pagar $50 por semana, a cada quinzena, então você vai pagar mediante aquilo. Aí Sim. também é assim, ou você, tipo, tem que pagar o valor, tem uma quantidade exata? Não, aqui também funciona assim. Eu acredito, não sei falar pelos outros estados, mas eu acredito que em todos os Estados Unidos, você, é igual você falou, se você precisar, eles não vão te negar, não vão te negar atendimento. Você vai, se acontecer qualquer coisa, uma emergência, você vai ser atendido, né? Eles vão fazer tudo o que tem que fazer, aí vai chegar a conta para você depois, que a conta a gente fala que chega em casa, né? Sim. Aí você vai lá e vai preencher uma ficha, vai conversar com o setor financeiro deles e eles vão, assim, você vai falar assim, olha, não tenho condições de pagar isso de uma vez, então assim, eles vão falar assim, então quais são as suas condições, né? Se a gente fizer parcelado em tantas vezes para você, vai ficar bom para você. Eu acredito que seja mais ou menos igual aí no estado de Massachusetts, né? Pelas experiências que eu vi, porque aqui eu tenho seguro saúde, então eu não sei falar assim ao certo, mas pelo que eu conheço das pessoas que não têm, funciona do mesmo jeito. Ah, E tem uma pergunta aqui da Fran, que ela perguntou em quais estados tem. Que eu saiba, eu conheço o estado de Massachusetts e eu sei que na Califórnia também, eu esqueci o nome do plano, de Massachusetts é MassHealth, lá na Califórnia tem um também, porém o da Califórnia são para crianças até 21 anos, se eu não me engano, e para mães quando estão gestantes também. Mas eu fiquei sabendo, se alguém for da Califórnia, já me fala se eu estou falando certo, que o governador de lá está aprovando uma lei para a partir do ano que vem, não sei se é 2023, mas eu acredito que seja, esse plano também comece a valer para todas as pessoas que são consideradas de baixa renda, que vai ser mais ou menos igual Massachusetts. Aí eu só conheço esses dois estados. Se alguém e aqui morar tem também o Obamacare, não é? o Obamacare, ele funciona assim, né? Pelo menos é o que eu sei aqui da Flórida. Não sei se eu vou falar besteira, mas ele é um como se fosse como fala, uma ajuda também, né? Um plano, uma ajuda feita no tempo do Obama, por isso que tem esse nome, Obamacare, que ele te dá um valor de desconto. Por exemplo, assim, se Ah, você fala assim, eu não tenho condições, eu quero fazer um seguro saúde aqui, por exemplo, na Flórida, né? E ele vai avaliar quanto que você pode pagar, aí ele vai pagar como se fosse a metade, uma parte para você, né? Então, assim, mas aí para você fazer o Obamacare, você tem que ter um documento americano. Aqui eles exigem, né? Diferente do estado de Massachusetts, que ele não pede o documento americano. ele não pede. Sim, mas assim, ajuda muito. Então, para quem tem vontade de vir para cá, para a Flórida, e vai ter um documento americano, você vai, dependendo das suas condições, você vai pagar menos do que um valor total, né, do seguro saúde, né? Tipo assim, vamos supor, eu estava vendo uma live
uma corretora de planos de saúde que ela falou que você pode pagar, tipo assim, de $10 por mês até 400. Então vai depender tudo do que você declarar, do seu imposto de renda, porque se você tem o documento, você vai declarar o seu imposto, né? E eles Sim. vão fazer de acordo com aquilo. Então, se você começa falando que você ganha pouco, que você naquele ano vai ser daquele jeito, mas aí o próximo imposto de renda vai falar realmente quanto você tem que pagar, né? Pelo menos é isso que eu acredito. É interessante. Interessante. E outra coisa, aproveitando que a gente tocou nesse assunto, o Mass Health também do mesmo jeito, eu acredito, porque você chega, você fala assim, olha, eu não tenho condições, só meu marido está trabalhando, aí eles avaliam, mas todo mês tem que fazer uma avaliação, mandar a documentação para eles de novo, e eles vão avaliar se você ainda pode usar o Mass Health, não é? Porque, por exemplo, se a pessoa Olha, ela começou a ganhar mais, aí ela já pode ser que ela não seja sim, considerada é apta, porque né? a cada imposto de renda, isso pode mudar, né? A não ser que você se enquadre ainda no baixa renda, mas vamos supor, se você conseguir um trabalho melhor, se você ganha mais, isso pode ser desconsiderado. Eu não tive nenhuma atualização ainda, né? Então, Uhum. porque até então eu apliquei em janeiro e as meninas nasceram agora, então eu não sei como será no próximo. Sim, pelo que eu entendo, né, assim, pelo que eu sei assim, das pessoas que eu conhecia daí, eu acho que pelo menos uma vez por ano você vai ter que mostrar o seu comprovante de renda, né? Aí, no caso, se de repente você tem, como que fala, um histórico, um imposto de renda, então, assim, eles já vão avaliar através daquilo, aí vai ver se você ainda é apto ou não. Igual, assim, aí as pessoas falam assim, mas eu, assim, já ouvi pessoas falando, mas eu posso mentir, falar que eu ganho pouco e não mostrar. Mas, assim, gente, conheço pessoas que fazem isso, né? Infelizmente, continua usando, mesmo não precisando, porém, o que a gente faz? A gente chega aqui, a gente quer trabalhar, a gente quer conquistar as nossas coisas. Então, automaticamente, você vai fazer, como que eu posso falar? Você vai percorrer um caminho, você vai começar a pagar imposto, você vai declarar tudo certinho. Por quê? Porque a gente precisa, vamos supor, você quer comprar uma casa, você precisa ter tudo certinho, tudo declarado, Sim. né? Então, assim, você vai ter aquela ficha, assim, tudo certinho para você poder comprar sua casa, né? É porque Então, aí no final eles vão saber de tudo. vai saber, então não tem para onde fugir, a não ser que a pessoa não queira, né, fazer nada futuro, né, aí vai de acordo com a consciência de cada um e das vontades de cada Sim. pessoa, né, mas eu acho isso bem interessante. E se vocês quiserem, pessoal, ir mandando agora perguntas também, né, o Mass Health é anual, o Mass Health é anual. Eu acredito, cadê o Mass Health é anual? A Ju, ela tá confirmando, ele é anual, não é? Deixa eu ver. Não mensal, isso mesmo. Ele é anual, é isso que eu tô falando. Tipo assim, tem esse prazo de um ano para a pessoa usar e depois eles Sim. vão pedir para. Como que eu Quando posso? você declara o imposto, aí pode ser que tenha alteração ou não. Ele é anual. Sim, então é anual. E o que eu ia falar também? Eu acho que tinha outra pergunta aqui e eu me perdi agora, que vai subindo muito rápido. Vão mandando as perguntas aí, gente. Outra coisa que eu acho bem interessante falar, que quando você tem o Mass Health, você pode ser atendido em todos assim, nos hospitais dentro do estado de Massachusetts. Agora, se você for para fora, por exemplo, você vem para cá passear na Flórida ou na Carolina do Norte, Georgia, você é Olha, atendido? tipo, eu acredito que não, mas assim, se alguém que tiver na live puder dar essa informação mais correta, Sim. eu acredito que ele só é uma cobertura do estado, né? Sim, eu ouvi falar isso também, mas se alguém que está aqui, ó, Sim, quiser falar, pode falar, gente, né? Porque eu escutei falando isso, que ele é válido dentro do estado. Se você estiver viajando, estiver passeando e precisar de atendimento fora do estado de Massachusetts, você vai ter que pagar por aquele sim. atendimento. A Foi isso Ariana também que tem, eu fui instruída. sim, tem uma pessoa aqui que está mandando um mega beijo para você. Suas meninas são lindas. E depois você olha aí, tá? Que eu não consegui entender o nome, mas ela tá falando que tá com saudades também. Obrigada. Gente, vai mandando as perguntas, deixa eu ver. É muito caro comprar casa aí? Para comprar casa, precisa ser cidadão? Não, gente, não precisa ser cidadão. As casas, por exemplo, aqui na Flórida eram muito barata, mas agora teve um pico depois da pandemia que tudo
tudo aumentou, né? Aluguel, valor de casas para comprar também. Porém, se você não é cidadão, você pode comprar também. Você pode comprar até morando aí no Brasil mesmo. Mas assim, quando você tem um documento americano, os juros são menores. Vamos supor que você vai financiar, então os juros acabam sendo menores. E se você faz um crédito, né? Que você tem que construir um crédito aqui para você comprar casa, aí você, quanto melhor for o seu crédito, você declara seu imposto de renda, você faz tudo certinho, você não usa, estoura os seus cartões de crédito. Então, assim, tem uma pontuação que eles consideram ser um bom crédito, né? E quanto melhor for o seu crédito, mais fácil vai ser para você comprar e menos assim, juros você vai pagar. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, um imigrante, ele vai poder comprar sim, porém a taxa de juros dele vai ser mais alta do que de um cidadão americano. Aí né? o imigrante acaba comprando, quando ele não tem o documento americano, ele acaba comprando através do IT number. Isso, Tipo, é um número específico das pessoas, é uma movimentação financeira através de um número específico. Sim. Agora deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Se vocês tiverem dúvida, pode ir mandando, gente. Eu fiz algumas anotações e teve as perguntas também de vocês. Aí aqui, se quiser fazer, uma pessoa perguntou assim, voltando ao assunto, se quiser fazer uma cesariana, eles deixam, pode deixar marcado ou eles preferem tentar o parto normal? Você consegue responder essa, Ariane? Olha, o que eu escuto através de outras pessoas é que a pessoa, tipo, eles tentam o parto normal. E no meu caso, eu já fui informada desde o início que seria cesariana, né? Pela gravidez de risco. E eles avaliam tudo, mas se o seu corpo é apto para um parto normal, eles optam pelo parto normal. Ok. Agora eu vou contar a minha experiência. Gente, eu sou mãe de 2, né? Eu tenho a Isabela, que nasceu no Brasil, ela tem 6 anos hoje. E o Isaac eu tive aqui, ele vai fazer 2 anos agora em novembro. Na minha experiência, a Isabela, ela nasceu de cesárea no Brasil, porque ela passou um pouquinho da hora, eu estava com tudo certo para ter parto normal, mas como ela passou da hora, acabei fazendo uma cesárea de emergência. Aí, quando eu fiquei grávida do Isaac, desde o primeiro momento que eu comecei meu pré-natal, eles perguntaram assim, né, como que vai ser, como que você quer, mas eles sempre me falaram que eu podia ter parto normal. Aí eu falei assim, na minha cabeça, eu falei, como que eu vou ter parto normal, sendo que o primeiro foi cesárea, né? Aí eu falei, eu acho que eles estão querendo me induzir a ter parto normal. Aí eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, como ela já passou da hora, eu não quero esperar tanto. Se ele vir antes, tudo bem. Se eu achar que tá demorando, eu vou pedir para marcar. E realmente, na minha cabeça, eles estavam falando assim que minha gravidez estava tranquila e eu poderia ter o parto normal, sim. Mas na minha cabeça eu falei assim, não, eles estão me enrolando, né? Aí eu falei, gente, eu falei pro meu médico, eu falei, eu quero marcar minha cesárea. Aí ele falou, mas tá tudo certo para ter normal, por que você quer marcar cesárea? Eu falei, porque eu tô com medo, eu não quero que passe da hora. Aí eles agendaram a minha cesárea pro dia 4 de novembro. Aí eu falei assim, meu Deus, eu acho que ele não vai nascer de parto normal, não. Então, graças a Deus, a cesárea já tá marcada, eles marcaram de boa, não reclamaram. E quando foi no dia 3, o Isaac nasceu. Nasceu antes da cesárea, um dia antes da cesárea. Então, assim, eu acho que eles vão verificar tudo certinho, se você tem possibilidades de ter normal, senão eles vão marcar a cesárea tranquilamente. Eu acho que é bem parecido aqui, porque no meu caso, eles deram uma data para minha cesárea, Uhum. né, eles falam limit date, que é tipo a minha data limite. Sim. Né? No meu caso, não teria como induzir o parto normal, não teria como fazer o parto normal por ser 2 placentas, né? Sim. Tava com 2 placentas. Então, tipo, iria ser cesárea. E mesmo assim, eles me deram uma data limite, né? Que era a data que eu poderia esperar. E eles me informaram que mesmo que eu entrasse em trabalho de parto, não teria possibilidade de ser parto normal. Sim. E isso eu sei de pessoas aqui que passaram por isso. Eles deram uma data, até aquela data, que se a mulher não tivesse entrado em trabalho de parto, eles fariam uma cesárea, mesmo sendo um bebê. Fariam uma cesárea, mas assim, eles esperavam que ela entraria antes no trabalho de parto. Sim, que legal, bem interessante. Então, gente, eu acho assim que cada estado é um jeito, né? Cada estado é um caso. Porém, aqui na Flórida também, que eu percebo, quando uma pessoa ela não tem seguro-saúde, que aqui no estado da Flórida precisa ter um documento americano, aqui existe clínicas, tem até uma clínica que é de pessoas brasileiras que você
faz, tipo assim, como se fosse um convênio, você paga ali um certo valor e você tem acesso a, tipo assim, um check-up anual, alguns atendimentos. Eu não sei falar o certo como que é, mas aí você, vamos supor que você tem que fazer um check-up, que você tem que fazer uns exames, tem um limite ali que você pode fazer, isso ajuda bastante. Então, para pessoas que não têm o documento americano, né, é uma opção. E tem pessoas que falam que tem bastante clínicas assim aqui e que são muito bem atendidas. Então, eu acho isso muito interessante. Que aí você, vamos supor que você tivesse que fazer um exame que custaria $400, $500, aí você vai poder pagar um pouco menos, né, bem menos, e vai ter essa opção, né, que é Sim, uma coisa e boa. aqui em Massachusetts, tipo, no meu caso, eu vim como estudante, então eu era muito insegura em usar algumas coisas relacionadas ao governo antes. Sim, Então, eu fui atrás uma época que eu não estava bem, e eu sei também de uma clínica aqui, bem próxima até da minha cidade, em Sudbury, que fornece alguns atendimentos. Mas, assim, também tem outras clínicas que fornecem um atendimento no particular e mais barato, né? sim, Para pessoas que têm essa certa insegurança, né? No meu caso, foi através de um pleito imigratório, eu tinha uma certa insegurança de ter uma selfie. Quando eu engravidei, realmente eu procurei né, o meu advogado antes para saber se eu poderia usar este plano. E ele me informou que tem uma data, né? Se eu não estou enganada, foi em dezembro do ano passado, em que, tipo, as mesmas pessoas que tivessem em pleito imigratório poderia ter acesso a uma selfie. Né? Então, eu acredito que até os estudantes né, agora podem ter acesso, mas né, é bom perguntar para um advogado antes. verdade. A Fran tá perguntando qual é o nome da clínica brasileira aqui na Flórida. Tem a Med Spa, que eu conheço, né, que eu ouvi falar, mas tem outras também. Mas a que eu conheço, ela se chama Med Spa. Ela fica aqui ela fica em Dr. Phillips, bem pertinho ali da International Drive. E muito interessante, e, gente, isso que a Ariane está falando, porque, assim, no caso de estudante, né? Estudante, quando ele vem para cá com visto F1, ele tem que se manter, né? Ele tem que garantir que ele pode se manter pelo período de estudo dele. Então, ele não pode trabalhar, né? Aos olhos Sim, da lei. são Então, duas divergências, né? sim, Teve um momento que a gente conversou sobre isso antes, porque quando o Marcel, ele é para todos, né? sim, Então, todo mundo tem direito. Então, tem o particular, tem o público, todo mundo tem direito a uma selfie. E o sim, estudante, ele não tem direito a tudo. Então, tipo sim, assim, é bom perguntar a um advogado para quem está em pleito migratório, para quem pretende entrar num pleito migratório, é bom perguntar para o advogado se pode ou não tá entrando, tá usando uma selfie ou outras coisas que são do governo. A minha orientação é que o Marcel ele não se enquadra no governo, ele é do estado em si, ele não é a nível federal. Então foi sim. eu vou colocar meu celular para carregar. Tá, não tem problema não. Então é bem importante isso que ela tá falando, gente, porque se você vem para cá como F1 com visto de estudante, você precisa saber tudo o que você pode, que não pode, porque se você, vamos supor, tem vontade de vir para cá com visto de estudante, conhecer o país, de repente você decide que você quer morar aqui definitivamente, você precisa fazer uma mudança de visto, de status, né? Um pleito imigratório, igual ela tá falando. Então, assim, pode ser que tenha coisas que, se você fizer, pode ser que atrapalhe o processo futuro para Sim, sua, sim. né, para o seu caminho para o Green Card, para residência permanente aqui. Então é bom sempre se informar com o advogado de imigração, que eles vão explicar para Isso. vocês direitinho. Pedir a orientação da lei, né? Eu tive acesso à lei que me garantia que eu poderia estar usando uma selfie que era direcionado, né, no caso, para o bebê, e que era uma coisa tranquila, não iria atrapalhar no meu pleito migratório. Sim. Então tá bom, gente. Então, assim, isso é o que eu queria passar para vocês, né? Que, assim, muitos de vocês têm essa insegurança, né? De vir para cá, de ficar desamparado, que aqui a saúde é absurda, que uma pessoa, se ela cortar, quebrar um braço, uma perna, ela vai ficar em casa sangrando e não vai porque é absurdo. Então, Não assim, tem. tem meios, gente, de você ser atendido sim. Não escute essas coisas ruins que muitas pessoas falam sem saber. Igual como eu falei no começo do vídeo, se eu posto uma coisa falando sobre a saúde daqui, as pessoas veem, assim, tem pessoas que me mandam muitas mensagens de carinho, mas também tem aquelas pessoas que atacam, que falam assim, mas aí não tem seguro, aí não tem SUS, quer dizer, aí não tem SUS, não tem convênio gratuito, né? Então, assim, falam muitas coisas sem saber, porque
se fosse verdade que aqui que era tão ruim, não teria tantos imigrantes. E a gente sabe que tem imigrantes de todos os jeitos, né, gente? Tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que não têm, tem pessoas que veio construindo um caminho para vir com visto, tudo certinho, tem pessoas que não. Então, assim, eles não teria tantas pessoas igual tem aqui. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês e deixar isso bem claro, né? Que a gente precisa, com certeza, e como que eu posso falar? Pesquisar qual o melhor estado para você e para sua família, igual eu sempre falo, em todos os sentidos, né? Saúde, onde você pode tirar a carteira de habilitação, onde vai ser melhor para os seus filhos estudar. Então, tudo isso vocês precisam ver direitinho, que eu acho que isso vale muito a pena quando você decide vir morar em outro país, né? Sim, sim. É uma coisa assim, a se questionar se você tem planos futuros no país, é importante você ir atrás, né? Saber dessa informação mais a fundo. Sim. Então é isso, Ariane. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Gente, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar também. É só isso. Tipo, essa é a minha experiência, né? Então, eu não sei se, tipo, é aplicado a todos. É o que eu tô vivendo no momento. Então, tipo, tem sites, né, que você pode estar pesquisando, né, para quem, né, se sentir interessado, pode estar pesquisando para quem é direcionado, para quem não é, o que tem direito ou não, né? Então, é mais Sim. isso mesmo. Eu espero ter ajudado. Verdade, com certeza, gente. E mais uma coisa que eu quero falar é que, assim, igual ela falou, realmente, se você entrar, pesquisar no Google como aplicar para o Mass Health, né, eles vão falar todos os documentos que precisa, né? Assim, pelo que eu sei, você precisa de um documento de identificação, você precisa ter estar morando no estado de Massachusetts, Sim. né? E um comprovante de renda que aí eles vão avaliar, né? Como, assim, se você se encaixa ou não. Olha, é interessante isso, porque assim, não me pediram comprovante de renda e para as pessoas que eu converso também não pediram comprovante de renda. É aquela questão, eles sabem, né? Eles têm acesso a muitas coisas. No meu caso, eles não pediram, eles só perguntaram qual que era a minha renda. E aí eu falei que eu não tinha renda e eu falei da renda do meu esposo. Sim. E aí eles avaliaram por isso. Então, eu sei que eles tiveram acesso por causa do meu documento, né? Então, eu apresentei documento, né? E o comprovante de endereço e a certidão de casamento. Que legal, gente. Então é isso. Então, assim, procurem saber, se informem, né? Assim, eu quero sempre trazer coisas, assim, que são conteúdos que eu acho que era importante para mim quando eu morava no Brasil e pensei um dia em vir para cá. Então, assim, sempre pesquisem, sempre procure, fiquem atualizados e procure sempre o melhor lugar para vocês, a melhor cidade, o melhor estado, né, Ariane? Porque a gente sabe o que é melhor para nossa família, na verdade, o que a gente precisa para nossa família, para a gente. Então, acho que é muito importante vocês pesquisarem isso. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a Ariane, porque ela tá com o dia dela bem corrido. Hoje você volta para o hospital, Ariane? Volto. Volta hoje, né? Você dorme lá com elas? Não, a gente não, assim, a gente pode passar a noite, mas não tem essa questão de dormir, né? Sim. Mas a gente fica lá até umas, tipo, 1h30, 2 horas, aí a gente volta, aí amanhã de manhã eu vou lá novamente. Ai, que bom. Ai, que dê tudo certo. Logo, logo elas estarão aqui com vocês. Como que é o nome delas? Conta pro pessoal, eu acho tão lindo. Das trigêmeas. Hope, Faith e Grace. São nomes americanos, né? Hope é esperança, em português. Faith é fé e Grace é graça. Sim, a Isabela achou tão lindo quando eu falei para ela. Sim, aí eu tava hoje tentando lembrar, né? Eu só lembrava de duas. Ela falou, Hope, mamãe. Eu falei, você é muito inteligente, né? Ela falou assim, é porque é muito lindo. Gente, mas é lindo. Se vocês quiserem ver elas, depois entra no Instagram da Ariane. Já segue a Ariane lá também para vocês acompanharem. Elas são lindas. Eu vi elas com a camisa de time com o papai delas. Muito lindas fotos. Sim. Né? Já nasceram gremista. Sim, eu não sei se aparece aqui, mas eu acho que aparece aqui o Instagram da Ariane. Mas fala qual que é o seu Instagram, Ariane, se as pessoas quiserem lá visitar você. Sim, o meu é Ariane Furlaneto, Ariane Furlaneto, e o das meninas é Fernandes Triplets de Trigêmeas 2022. Sim, então... Mas no meu perfil tem lá
o link Tem delas. o perfil delas, que a Ariane criou um perfil para elas e vai pra gente acompanhar elas junto com Sim, a no evolução momento delas tá com muito você. corrido, assim, a gente só tá postando, tipo, semanal, a gente posta alguns vídeos, tudo, por causa da correria, né, dessa ida e vinda de hospital, né, então é bem cansativo, mas a gente pretende postar mais coisas e pra gente é novidade, né, não sabia, né, sou mãe de Sim, primeira viagem e 3, né, de uma vez, então verdade. a gente Nossa, vai postar o que a gente vai descobrindo, né, com o tempo. não é fácil, né, Ariane? E como que tá a vida aí? Já tem 3 bercinhos? Como que tá essa Ah, eu loucura? vi que acho que seguidora sua perguntou. A gente Sim, optou por um berço e um bacinete. Eu posso mostrar? pode sim, gente. Pode, ah, ela vai mostrar Olha, pra gente. Que eu não sei. legal. Deixa eu ligar a luz aqui. Acho que dá pra ver, né? Aqui é um bacinete Sim, olha, com duas. que legal. Bacinete é como se fosse um Moisés, né? Um berço. Que legal. Abaixa mais um Isso, pouquinho, que é. eu acho que não deu pra ver, Ariane. Ó, Deixa eu esse ver. daqui é o berço. Ai, que lindinho. Sim. A gente colocou tudo no quarto, né? Porque eles vão vir bem pequenininhas. E este é o bacinete que é tipo o Moisés no Brasil. Que aí vai dar pra dormir 2 ali, né? Sim, sim, sim. Essa vão ser Ai, as minhas gente. telas no começo. Ai, se você quiser, ó, manda 2 aqui pra casa. Quando você tiver muito doida aí, ó. Ou se não, manda as Vou, 3, que a vou ter Isabela vai muitos amar gritos de cuidar. socorro, por enquanto. Vai, né? Graças a Deus. E o legal é isso, né, gente? Porque, assim, querendo ou não, a gente tá longe, não tem mãe perto, não tem tia pra ajudar, mas, assim, tem sempre pessoas maravilhosas que Deus Sim, coloca no nosso caminho pra sim. ajudar, né? Graças a Deus, estou sendo muito abençoada com várias pessoas que sempre me ajudam, né? Até mesmo com palavras, porque às vezes a cabeça da gente fica cheia, né? Porque é muita, muita informação. Mas eu tenho encontrado pessoas muito boas na minha vida, graças a Deus, né? Que Nesse período bom. novo. Sim, e que Deus abençoe, menina, Amém. que você encontre muito mais, porque agora você vai precisar, mas eu sei que Deus já cuida de você e já vai colocando as pessoas certas no seu Amém. caminho, viu? Amém. Deus Eu agradeço. abençoe grandemente as suas pequenas, você e seu esposo, essa família Amém. linda, né, que agora cresceu. E muito obrigado de verdade, de coração, Imagina, porque imagina. Eu assim, agradeço todo mundo que participou também. E assim, espero ter ajudado. E, tipo, é muito legal o seu canal, né? Tipo, passa todas as informações, principalmente para quem não sabe. Eu, quando eu morava no Brasil, eu pesquisava, tinha muita vontade de vir para cá. E às vezes eu não achava tanta informação. Essa do seguro, realmente, para mim, eu não tinha e eu tinha muito medo de ter. Eu fui descobrindo aos poucos mesmo. verdade, obrigado, viu, demais. Imagina. E eu espero, gente, que vocês tenham gostado, né? Que foi um jeito de eu trazer para vocês essa informação e tirar essas coisas erradas que as pessoas falam demais sem saber, né? Então, assim, eu trouxe essa experiência maravilhosa da Ariane para poder ajudar um pouquinho cada um de vocês que tem esse mesmo sonho que nós duas tivemos de vir morar aqui, né? E eu espero em Deus que logo, logo, cada um de vocês que tem essa vontade no coração de vocês, que com a graça de Deus vocês estejam aqui também logo, logo.